Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs e ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, através do WhatsApp, e vocês que participam através do Facebook, do grupo Tudo em Nome de Jesus Cristo, do grupo Bíblia e Oração e outros grupos, e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, saudando a todos os irmãos e irmãs e ouvintes com a preciosa, sublime, maravilhosa e extraordinária paz de nosso Príncipe da Paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui nesta noite, no posto do dever, orando, buscando a presença de Deus, orando a Deus em favor de todos os pedidos de oração que foram feitos, sabendo que Deus, Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus da providência, e Ele tem solução para todos os nossos problemas, Ele tem o suprimento para todas as nossas necessidades, Ele tem a cura para todas as enfermidades, Ele tem um milagre, Ele tem a vitória para a minha e para a tua vida. Eu quero passar agora ao momento precioso, ao momento maravilhoso, ao momento mais importante, que é o aprendizado, que é a meditação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 12 em diante. Efésios, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a Bíblia Sagrada: Deus quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa do Senhor Jesus Cristo. Também vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 21. Livro de 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor, ao bispo das vossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Oremos a Deus nessa hora. Pai eterno, divino mestre, nosso rabi, nosso professor, nosso conselheiro, fonte de toda sabedoria, revelação e discernimento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 119, verso 105, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. E eu te peço agora, Pai, reverentemente, com todo temor, Pai, com todo respeito, ao ler a tua palavra, Senhor, eu peço a sabedoria, a revelação, o discernimento, poder, autoridade, virtude divina, Pai, para poder transmitir a tua palavra, transmitir a verdade na unção
do Espírito Santo, meu Deus, venha falar conosco nesta noite. Queremos ouvir a tua voz, Pai. Prepara o coração dessas pessoas, Pai, para receber a tua palavra, que ao ouvir possam crer, e ao crer possam entender, compreender e tomar a decisão de obedecer, de praticar a tua palavra e viverem as suas vidas guiados e dirigidos pelos ensinamentos preciosos, maravilhosos e extraordinários da tua palavra. Fala, Deus, alimenta a nossa alma, alimenta o homem interior, nosso espírito seja alimentado com a saborosa, deliciosa e vitamínica, cheia de vitaminas, a tua palavra, que tem todas as vitaminas para a nossa vida espiritual, para que sejamos cristãos fortes, revestidos, cristãos ungidos, cristãos atuantes, cristãos abençoados pelo poder desta palavra, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: os bons exemplos do Senhor Jesus Cristo. Os bons exemplos do Senhor Jesus Cristo, porque um bom exemplo fala mais do que 1000 palavras, do que discursos vazios. Um exemplo de amor, um exemplo de fé, fala mais que os maiores discursos, que palavras jogadas ao vento. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo para todas as áreas e situações da nossa vida. Ele é o nosso exemplo. O primeiro texto que eu li em Efésios, capítulo 4, verso 13, que Ele é o varão perfeito, Ele é o exemplo de perfeição, Ele é o modelo que eu devo olhar. Muitas pessoas olham modelos humanos, seguem modelos humanos, mas o único modelo perfeito que devemos seguir como filhos e filhas de Deus é o modelo do Senhor Jesus Cristo, de Efésios 4:13, o varão perfeito, aquele que era totalmente santo, totalmente perfeito, 100% perfeito, e Ele é o modelo. Ele nos deixou exemplo. 1 Pedro 2:21 nos diz que Ele deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos, sigamos as suas pisadas, as suas pegadas, sigamos o exemplo importante, o exemplo maravilhoso, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que nós, pastores, 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 3, a Bíblia diz que nós, pastores, devemos ser o exemplo do rebanho. Não devemos dirigir o rebanho, o povo de Deus. Somos pastores e a igreja são as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, o rebanho de Deus. E nós, pastores, não devemos dirigir a igreja como ditadores, como pessoas que comandam, ditadores, sobre o rebanho, mas que nós devemos dirigir a igreja como servos do Senhor Jesus Cristo, sendo exemplos do rebanho de Deus. Existe aquele ditado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Mas esse ditado não deve fazer parte da nossa vida, mas nós devemos falar, e aquilo que nós falar, nós devemos praticar. A Bíblia diz em Tiago 2, verso 12: assim
falai, e assim procedei, e assim praticai, dando exemplo às ovelhas do rebanho. Eu me lembro que eu dirigia uma congregação, e ali, 1 hora antes do culto, eu ia e chegava, dobrava o meu joelho, e tinha um encontro com Deus, e falava com Deus, fazia o meu pedido a Deus. E um certo irmão, que pertencia a outra igreja, ele chegou mais cedo naquela congregação, e entrando, ele viu ali eu orando, buscando a presença de Deus, sentindo a unção de Deus, sentindo o poder, a glória de Deus, clamando a Deus. E ele olhou, dobrou o seu joelho e começou a orar juntamente comigo. E ali então ele se congregou no meu ministério, porque ele disse: pastor, a primeira vez que eu entrei nesta igreja, eu vi um exemplo de oração, eu vi um verdadeiro pastor de joelhos dobrados, orando, buscando a presença de Deus, clamando pela proteção das ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Então que eu e você, pastor, evangelista, missionário, presbítero, diácono, você que trabalha na obra de Deus, você possa também ser um exemplo para o rebanho do Senhor Jesus Cristo, seguindo o modelo do homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele foi um exemplo de amor. Ele veio como uma demonstração do amor de Deus. São João, capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo foi a personificação do amor, foi um exemplo de amor para a minha vida, para a tua vida. Em São João, capítulo 15, e versículos 12 e 13, São João 15, versos 12 e 13, ele disse: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele disse: não existe um amor maior do que esse, que era o amor dele, que deu a vida pelos seus amigos, deu a vida por mim, deu a vida por ti, por todos os eleitos, por todos os escolhidos, predestinados de todas as eras, de todos os tempos. Ele deu uma demonstração de amor, ele deu uma prova de amor, morrendo por mim, morrendo por ti, para que hoje nós tenhamos vida e vida com abundância, para que hoje sejamos vencedores, sejamos vitoriosos. Romanos capítulo 5 e versículo 6 em diante, Romanos 5, verso 6 em diante. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pode haver algum homem nesta terra que para defender um justo, para defender uma pessoa boa, desse a sua própria vida, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus Cristo, ele não morreu apenas pelos seus amigos, mas ele morreu pelos seus inimigos. Ele morreu por todos os pecadores, os mais indignos, sujos, imundos pecadores, são dignos da graça, do favor imerecido de Deus, do presente que não merecemos, que é o Senhor Jesus Cristo, que fez um gesto de amor, dando a sua vida para salvar a minha e a tua vida. Então nós devemos seguir esse exemplo de amor. E a Bíblia diz em Mateus 5, verso 44, que nós devemos amar
assim como Jesus amou seus inimigos, perdoou seus inimigos e morreu por todos, nós devemos orar e amar os nossos inimigos e perdoar aqueles que nos perseguem, seguindo o exemplo de amor, o exemplo de perdão, que a Bíblia diz em Lucas 23 e verso 34, que quando Jesus estava morrendo ali na cruz do Calvário, ele orou a Deus, ele orou à divindade, dizendo: perdoa eles, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa ele morreu liberando perdão sobre aquele que havia pregado o prego nas suas mãos, nos seus pés, sobre aquele que havia produzido a coroa de espinhos, colocando na fronte do Senhor Jesus Cristo, fazendo o sangue se derramar pelo seu rosto. Ele morreu perdoando os seus algozes, perdoando até os religiosos que o haviam perseguido por inveja e entregado para ser crucificado naquela cruz. E ele morreu liberando perdão. Então perdoe os teus inimigos, perdoe os que te perseguem e ore por eles, para que Deus traga libertação e transformação na vida deles. Jesus foi também um exemplo de santidade, de santificação. Em Marcos 1:24, uma pessoa possuída por um espírito imundo se aproximou do Senhor Jesus Cristo, e aquele demônio disse: eu sei que tu és o Santo de Deus, que tu és o Santo que veio para expulsar os demônios, que veio para libertar os oprimidos. Então aquele demônio, o próprio diabo, testificou que Jesus era o Santo dos Santos, que Jesus era um modelo de perfeição. A Bíblia diz em Hebreus 4, verso 15, que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Então o que nós devemos fazer? Seguir o exemplo dele, viver em santificação, pedir perdão dos nossos pecados, sermos purificados pelo sangue de Jesus Cristo e vivermos uma vida de santidade, uma vida de obediência, porque esta é a vontade do nosso Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, ali a Bíblia diz: sede santos, porque Deus é santo, assim como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23, a Bíblia diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Devemos ser santos em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Hebreus 12, verso 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então devemos viver uma vida de santificação, para que o dia em que Jesus vier arrebatar a sua igreja, arrebatar o seu povo, sejamos achados dignos como verdadeiros e genuínos cristãos, santificados, fiéis à palavra e aos ensinamentos divinos, de sermos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares, para ali estarmos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. E esta santificação vem através da Bíblia Sagrada, vem através da palavra de Deus. São João, capítulo 17 e verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Também Jesus Cristo foi um exemplo de humildade e de mansidão. Mateus capítulo 11, verso 29, ele disse: vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nos deu exemplo de humildade.
exemplo de mansidão. O que devemos fazer? Devemos seguir esse exemplo, andar com mansidão, andar nesta terra com humildade. Em São João, capítulo 13, verso 15, o Senhor Jesus Cristo, ele quis demonstrar a humildade, ensinar uma lição espiritual de humildade para os seus discípulos. Ele tomou uma bacia, ele cingiu as suas vestes e ali ele praticou o ato que hoje chamamos de lava-pés. Ele lavou os pés aos seus discípulos. Ele disse: eu sou o vosso mestre, eu sou o vosso Senhor. Eu dei exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também. Isto é, andar com humildade, sermos simples, não sermos soberbos, não sermos arrogantes. Certa vez eu fui juntamente com um pastor evangélico que eu trabalhava, visitar uma família humilde, e aquele pastor era rico, tinha um belo carrão, e ali aquele pastor, ele ficou do lado de fora daquela casa, com ar de nojo, com ar de desdém, como que não quisesse entrar naquela casa humilde, modesta e simples. E ali eu digo: pastor, vamos entrando. E eu fui entrando com humildade para fazer a oração, para levar a bênção naquela choupana, naquela casa humilde. Ali haviam almas preciosas, necessitadas, sedentas, que precisavam desta palavra que liberta, desta palavra poderosa, desta palavra que transforma. Eu digo: pastor, vamos entrando. Aí ele se encorajou e entrou naquela casa humilde. Meu prezado pastor, irmão, irmã, deixa a soberba, deixa o orgulho, deixa a vaidade, seja um pastor humilde, seja um cristão, um filho, uma filha de Deus humilde e simples. Alguns, quando entraram para a igreja, eram pobres, depois que enriqueceram, ficaram arrogantes, orgulhosos, soberbos, vaidosos. Um certo irmão, ele disse: agora eu tenho carro, e esse carro eu não dou carona para ninguém, esse carro Deus me deu. Veja só, esses não estão seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, mas seja um cristão humilde, seja um cristão manso. Eu conheci cristãos irados, cheios de raiva, prontos a pegar um facão, um 38 e brigar com seu vizinho e se vingar dos seus inimigos. Não seja assim. Se esta é a tua situação, peça para Deus transformar, peça para Deus libertar a tua vida, para que você possa seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, de amor, de perdão, de humildade, de mansidão. Jesus Cristo, a Bíblia fala em Marcos 9, 33 ao 37, Marcos capítulo 9, verso 33 ao 37, que quando Jesus chegou em casa, ele perguntou aos discípulos: o que vocês estavam conversando no caminho? Sabe por que Jesus perguntou? Porque pelo caminho eles vinham discutindo: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais poderoso? Quem de nós é o que Deus usa mais? E Jesus, ele sabia, ele lia a mente, ele sondava o coração dos homens, e ele sabia a conversa que eles vinham conversando. Quem sabe Jesus ia lá na frente, quem sabe eles ficaram para trás conversando, longe dos ouvidos de Jesus Cristo, mas Deus, ele sabe tudo. E Jesus pergunta o que eles estavam conversando, e ali então Jesus, para dar um exemplo de humildade, sabendo que eles estavam conversando, Jesus tomou uma criança, tomou um menino e disse: aquele que quiser ser o maior do reino do céu, seja como esta criança, humilde, simples, uma criança dependente do Pai. Assim que nós devemos ser, humildes e simples, dependente do Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo também, ele é um exemplo de oração, ele nos dá um exemplo
de oração. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 6 e versículo 12, que o Senhor Jesus Cristo, ele passou a noite inteira orando. Lucas 6, verso 12, a noite inteira orando. Porque ele passou a noite inteira? Se ele era o próprio Deus, se ele era o Emanuel, o Deus conosco, se ele conhecia todas as coisas, se ele tem todo o poder nos céus e na terra, porque ele passou a noite inteira orando? Para dar um exemplo para mim, para dar um exemplo para ti, para que você cumpra aquilo que Jesus ensinou em Mateus 6, versos 5 e 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dentro da tua casa, no teu quarto, fala com Deus, ora a Deus, faça oração, faça jejum. A Bíblia diz em Marcos 9, 29, certa casta, tipo, espécie de demônios, não sai com outra coisa, senão com muita oração e muito jejum do povo de Deus. Ainda diz que é muita oração. Então siga o exemplo de oração do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 18, 1, ele contou uma parábola acerca de orar sempre e nunca desanimar, nunca parar, nunca desfalecer, mas orar todos os dias. Ali a parábola daquela viúva que tinha uma questão para ser julgada pelo juiz, e aquela viúva perseverava em pedir ao juiz que julgasse a sua questão, e para o juiz não ser mais incomodado, ele disse: eu vou resolver a questão desta mulher. Isso significa que nós devemos perseverar em oração. Romanos 12, verso 12, não desistir de receber a nossa bênção, o nosso milagre, e orar todos os dias para receber também o poder, a unção, a virtude de Deus, a glória do Espírito Santo sobre a nossa vida e sermos cheios do Espírito Santo. Então Jesus, ele nos deu vários exemplos para todas as áreas da nossa vida. Eu quero orar com todos vocês nesta hora, dizendo a todos vocês que o desejo de Deus é o meu aperfeiçoamento, é o teu aperfeiçoamento. Mateus capítulo 5, verso 48, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Efésios capítulo 5, verso 1, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Deus quer te aperfeiçoar, fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, fazer de você, pastor, um melhor pastor para o seu rebanho. Que a partir de hoje você tenha uma atitude melhor com o seu rebanho, que você não seja um ganancioso, alguém que só se interessa pelo dinheiro das ovelhas, pela lã das ovelhas, mas que você seja um pastor amoroso, que visita os doentes, que faz a obra de Deus com carinho, que cuida das ovelhas do seu rebanho. Deus quer te aperfeiçoar, Deus quer te ajudar nesta hora. Você que é irado, você que é soberbo, peça o novo nascimento, peça a transformação em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, Deus todo-poderoso, muitas vezes o Senhor traz não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Certamente eu e esta pessoa precisávamos desta palavra, precisamos seguir os teus exemplos divinos, Pai, que o Senhor deixou para nós nesta Bíblia Sagrada, Pai. Quando o Senhor andou sobre a terra, Pai, transforma e liberta a vida deste irmão, desta irmã, produz um novo nascimento, que esta pessoa tenha um encontro contigo nesta hora. Sinto o teu poder, sinto a tua unção, a tua glória sobre mim nesta hora, Pai. Que as minhas palavras sejam lavaredas de fogo no coração desta pessoa, Pai. Que a partir de hoje haja uma transformação, haja uma mudança, até mesmo na história de vida
desta pessoa e ele e ela possam ser testemunhos de verdadeiros cristãos, como diz Mateus 5, verso 13 e 16, que este irmão possa ser o sal da terra, possa ser a luz do mundo, assim como o Senhor é luz, Pai, e nos transmite a luz divina para sermos exemplo de verdadeiros cristãos nesta terra. É a minha oração nesta noite. Cura o doente, liberta o oprimido, alegra o triste, dá esperança ao desesperado, conforta os corações e abençoa a todos em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Diga, eu recebo a bênção em nome de Jesus. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Fique na paz do Senhor. Se você puder, inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos, de perto e de longe, por este mundão de Deus, em todos os países. Um abraço do pastor Flávio de Oliveira para todos vocês, em nome de Jesus Cristo.